Hello, malta! Como é que é? Está tudo fixe? Como é que é o fixe? Tudo fixe? Ok, pronto, está tudo fixe. O que é que eu hoje vou fazer? Tive agora uma cliente que me avisou logo de manhã que não ia poder vir porque está doente. E então, e para a malta que atina com o meu ralo, o que é que vamos fazer? Vou fazer a tonagem total de uma unha com o pó acrílico de cor. Coisa que há muita malta que se diz especialista de acrílico, não fazem ou então dizem que não é possível fazer. Pois, um especialista em acrílico para já não se faz em 1 ou 2 anos, não é? Vai-se fazendo com os anos. Nem eu me posso intitular especialista de acrílico. Não sei como é que há malta que faz isto há meia dúzia de dias e ainda dizem que são especialistas em acrílico. Imaginem, vamos fazer, olhem, por exemplo, aqui com esta cor, ou com um tom neon, por exemplo. Olá, Keila, tudo bem? Desde há pouco. E vou aproveitar então esta cliente não vir. Olha, mamãe, estava a começar agora uma live. Agora está aberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Faço pedicure. Pedicure não, só mesmo embelezamento, só a aplicação de verniz de gel ou assim. Tá. Mas veja, tem aqui, já experimentou aqui nestas colegas perto da casa de banho? Deste lado? Sim, virando aqui à esquerda tem em frente. Elas fazem muito bem. Está bem? Obrigada. Fazem, já lá fiz também. Obrigada. Então, papai. Ficou lá embaixo à espera. Ah, estamos em direto, mamãe. Diz lá. Então vá. Dar beijinho aqui à meio de Obrito. Então e você vai para onde? Para a sua casa? Não, vou lá à casa da Sofia, depois a outra. Então vai levar aqui para o almoço. 2 marmitas para o almoço. Aquela mulher. Aquela mulher é aquele homem. Pois. Vá. Então, gosto mesmo de ver esses óculos. Quer dizer olá às pessoas, mãe? Olá, pessoas. Olá, pessoas. Vês? Era só isto. As que são pessoas. As que são pessoas. Chave. Até grande, mas que calor. Desliguei-o agora porque já estava ao Polo Norte aqui. Percebes? Vá. Chave. O que é que eu ia... Cheira aqui sardinhas. O comando está lá também, não está? Minha malta. O comando da box está mesmo lá em cima do móvelzinho, ao lado do saco tem as coisas que os homens vão ligar. Pronto, estás a ver? Na casa nova. Na casa nova. A televisão grande que tem os pés, já sabes que liga-se é no botão no meio. Pois. Primeiro liga-se a box e depois pronto. Cruzando terço, caraças. Então diz que é tia Mercedes. O que é que eu ia dizer? E a Pitinha, como se portou na praia? Portou-se bem. Sim, pronto, valendo. A Clara também foi lá aqui nos dinossauros. Não sabia, a professora não mandou no mail nem nada. Houve pessoas, houve miúdos que comeram gelados, ela não comeu, não levou dinheiro para isso. Então Se não eu pagavam soubesse... um gelado. Não, mas ela aquela mesa. Eu assim, filha, desculpa, a mãe também podia ter-te mandado logo dinheiro. Mas quando eles não dizem, eles até... Quando é para enviar, eles dizem e a pessoa envia. Ela assim, mãe, mas também não estava a apetecer gelados, deixa lá. Tadinho, aquela carocha. Então ontem fomos lá jantámos ali no Continente de Louros. Para estar a fazer, não dava. Com certeza. É isto. Está bem. Mas pronto. Está aí quase sexta-feira. Vá, vamos embora, que a gente primeiro ainda vai. Vocês não se ponham lá feitos malucos, aquilo... Não, a gente está ali à vontade. Queres que comece por onde? Coisas de cozinha ou dar um jeito ali onde está o quarto dela? Pois, se calhar. É assim, podes começar também pela cozinha. O quarto delas... Pronto, mas a cozinha, por exemplo, aquilo até nem tem tantos armários para arrumar quanto isso. Não tem muito espaço de arrumação. Não? Se calhar, por exemplo, os tachos e isso funcionava-se com a despensa. Não dá para pôr... Se vires, aquilo não tem tanta arrumação como a gente tinha nesta, na cozinha. A cozinha é maior, mas a nível da arrumação... E os tachos, então os meus também têm os tachos na despensa. Ainda por cima a despensa está ali. Não, mas o pai é que acartava. Quê? Porque o Brito é que tem as coisas congeladas do congelador para pôr lá na arca. Mas para agora estás a levar, não? E depois leve. A gente também ainda não vai cozinhar lá. Pronto. Leve logo ou assim. Isso, gente.
A gente não quer dizer que vai comer isto. Mete lá e vocês comem logo. Isto é frango, eu não sei o que vais ver. A gente não vai almoçar. Não, leva para você. A gente tem lá lasanha, que eu ontem tinha comprado. A gente não vai almoçar. Se a gente ver que não coisa, fica lá no congelador. Isso também é para o... Não, levas para vocês. Metes lá e levas. Batata e é não sei o quê. Então, e é bom. Metes lá no congelador, levas para vocês, porque também não está lá micro-ondas ainda. Tá. O Brito diz que está lá já montado no micro-ondas. Tá. Ele é que me disse. Eu não reparei, não vi. Não sei. Se calhar até está, não sei se eles tiraram, mas pronto. Bem, é isto. Vamos embora. Eles ficaram com o ar-condicionado que eu tinha lá na sala. Disseste. Yeah. Para pôr em onde? Aqui na loja? Ali na Neidoca. Vai fazer diferença. Bem bom. Está bem. Vamos embora, vá. Vamos lá, Marques. Vê lá a bichinha. Está lá, tadinha. Ah, pois essa. E quando for as férias? Vamos ver. Quando for as férias, pois... Vamos ver. Pronto, uma coisa de cada vez. E já também. Pronto. Beijinhos e abraços. É natural. Não. O Zé ia mandar mensagem à senhora a ver se levava lá a outra chave. Se ela pudesse durante o dia, né? Claro. Não venha com as desculpas das portas e que vai mudar ainda as portas disto e daquilo, então, porque é assim. Ela já nem tem que entrar lá já. Foi? Não é? Começa logo por aí. Vá, vamos embora. Bom Natal, sim? Já, boa tarde. Boa tarde. Então, malta, o que é que vamos fazer? Desculpa lá, mas isto, a vida em direto é mesmo assim. Vou tirar de qual? Ainda ontem estive a fazê-las. Sei lá, pode ser esta, ou esta e esta. Vou fazer umas duas, vá. Vou fazer umas duas. Pode ser esta. Há pouca gente que faz. Isto eu vou fazer agora, para já, porque em muitas formações de acrílico não ensinam às pessoas a fazer isto. O que é só estúpido, porque se estamos a lecionar uma formação de acrílico, a pessoa tem que sair dali preparada para fazer qualquer tipo de trabalho, a nível de trabalhos básicos, em acrílico. E isto é considerado um trabalho básico, porque se uma pessoa gostar de uma cor de acrílico, ou se nós próprios quisermos aconselhar a pessoa a fazer uma cor de acrílico toda pintada, ou pintando a unha toda com essa cor, é possível sim. Eu vou aqui retirar quase o produto todo. Eu tinha aqui poligel, mas não é preciso retirar tudo, ok? Vou só deixar uma camada fina. Há que terem atenção que não se deve colocar os polímeros de cor diretamente na unha natural. Não é que ele até levante, mas porque depois vai ser coberto com o acrílico transparente. Mas há uma outra situação que é o aquecimento. O pigmento aqui dos polímeros de cor, já se nós aplicarmos uma camada muito grossa, quando o cliente vier à manutenção, nós para retirarmos aquilo, o aquecimento é para aí 5 ou 6 vezes mais, porque a fricção da broca ou da lima nos polímeros de cor fazem com que o aquecimento seja muito grande. Como é que vocês, se forem a qualquer sítio que vos digam é uma especialista em acrílico, e pintar a unha toda com cor de acrílico, logo por aí, se a pessoa vos disser que não, ou se torcer um bocado o nariz a dizer isso não é viável, ou isso não funciona, esqueçam, mudem de técnica de acrílico. É porque não só não foi ensinado à pessoa como fazer, como também a pessoa não quis saber como é que se faz, ou então não sabe como é que se faz nem quer saber. Portanto, isso aí não é uma especialista de linhas de acrílico, obviamente. Mas lá está, infelizmente há muitas pessoas que se dizem especialistas em acrílico e depois vai saber, já foi. Nós devemos sair da formação com o conhecimento do que fazer em salão a nível básico. O que é o básico? Um alongamento, uma camuflagem com um camuflante, um alongamento da base, uma francesa reversa, um baby boomer e uma tonagem total da unha com cor de acrílico, com polímeros de cor.
Eu tenho um vídeo, ou mais que um, acerca disto também no meu canal do YouTube, que tem o link ali no perfil, aqui no perfil. São já, acho que 750 vídeos que eu tenho lá. E é o canal de unhas mais completo de Portugal. Se quiserem podem partilhar a live. Isto é um assunto importante. É um assunto que devia ser mencionado porque há muita gente a criar mitos acerca de pintar a unha toda de acrílico, com acrílico de cor. Existem muitos mitos acerca disso. Isto parece que está meio esquisito, sei lá. Olá! Dream Nails! Malta, vão lá, sigam a Dream Nails, porque tem sets de unhas espetaculares, a sério. Então, aqui agora o que é que eu vou fazer? Eu estou a fazer como seja a manutenção, não é? E vamos fazer a pintura ou a tonagem total com acrílico de cor. Meninas, colegas que trabalham em acrílico, eu vou estar a repetir isto durante a live toda. Para quem fez formação de acrílico ou já faz há algum tempo, vocês têm que estar preparadas para fazer qualquer tipo de serviço a nível básico. O que é que eu digo básico? Fazer uma francesa, fazer um alongamento, uma manutenção, um baby boomer, uma tonagem total com polímero de cor. É uma coisa que em muitas formações de acrílico, em muitas, não está a ser lecionado às colegas. Porquê? Ou porque os formadores não sabem, ou porque acham que não é relevante. Então estamos a dar uma formação de acrílico e não ensinamos a pintar a unha toda com o polímero de cor. É a mesma coisa que darmos uma formação de gel e não ensinarmos a pintar a unha toda com a cor de gel ou de verniz de gel, certo? E depois há aquele desconhecimento que se transforma e que muitas profissionais que se dizem profissionais de acrílico fazem. Quando têm o desconhecimento de uma coisa, começam a tentar falar mal dessa coisa como manobra de diversão. E isso não é viável de todo. Não é de todo viável. E uma profissional de acrílico ou uma especialista de acrílico que diga que é especialista de acrílico e que vocês perguntem e, não sei. Ou se calhar a pessoa não vai dizer, não sei, isso não se usa ou isso não é possível. Claro que é possível. Vocês escolheram, se calhar, foi a formação errada. Pronto, mas isso já não é culpa de ninguém, não é? A não ser vocês próprios. Então, agora aqui vou fazer a esfoliação da cutícula. Eu aqui, as minhas unhas são de poligel e eu tive a tirar a maior parte e deixei só uma camadinha fina. Estão a ver? Cheguei à base que estava do poligel, ou seja, a base de verniz de gel que estava antes do poligel. Fazer uma pequena esfoliação. E vou fazer aqui estas duas unhas com polímero de cor. E o polímero não é a mesma coisa que os pigmentos. Estes polímeros têm uma pequena percentagem de construção de acrílico. Se eu vos aconselho a utilizarem os polímeros de cor em camada mais espessa, não aconselho, porque depois na manutenção ou na remoção total, a fricção da broca ou da lima aqui na espessura do polímero de cor vai-vos fazer enaltecer o aquecimento na unha. Vai ser brutal. A sensação exotérmica vai ser... Esqueçam. Não... Isso aí não é muito viável. Portanto, pode ser utilizado e podemos pintar a unha toda assim, mas em camadas finas. Aqui, qual é a preocupação que vocês têm que ter? A unha tem que ficar, ou o restício de produto que tem aqui, tem que ficar bem nivelado, porque vocês vão esbater as cores. Ao esbater as cores, ao espatular as cores, elas vão enaltecer qualquer irregularidade que a unha tenha. Então, vocês vão querer uma base que esteja uniforme
que é para a cor ficar toda direitinha. Aqui eu tenho os restinhos, porque a unha era de poligel, tenho aqui os restinhos da base de verniz de gel que eu coloquei antes do poligel. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar os preparadores, o desidratante na unha toda. E depois o primer só na zona do crescimento. Eu não tenho aqui muito crescimento, mas vou simular que tenho, ok? Eu vou fazer uma cor de cada. Porquê é que eu vou fazer uma cor de cada? Porque existe muita diferença das tonalidades neon, que são cores não tão cremosas de aplicar, e estas que são levemente nacaradas já são mais, na mistura química do monómero com o polímero, elas ficam mais cremosas e são muito mais fáceis de desbater, mas eu vou-vos mostrar os dois exemplos. A cor neon já é uma cor mais, eu não sei encontrar bem o termo, mais, fica mais rija e quebra mais quando vocês estão a fazer a mistura do monómero com o polímero, e então, por isso eu vou-vos demonstrar, esta é mais difícil e esta muito mais fácil, porque a ligeira mistura nacarada dos microglitters que tem facilita bastante o esticar a cor, o espatelar a cor, ok? Agora vou colocar o primer. Eu aqui não tenho muito crescimento da unha, então vou simular em como tenho ali crescimento na unha e vou aplicar o primer só aqui no crescimento, no suposto crescimento. Aqui está. E agora vou aplicar uma camada muito fina, porque se realmente vocês tiverem aqui crescimento da unha, não convém colocarem o polímero de cor diretamente na unha natural. Não é que ele vá provocar levantamentos, mas depois quando vocês estiverem a remover essa cor, o pigmento que está aqui no polímero de cor vai fazer com que na fricção vocês sintam muito aquecimento, ok? Então eu vou colocar aqui uma camadinha muito, muito leve, como se estivessem a aplicar uma camada de base de verniz de gel. Só aproximar aqui mais um pouco. Vamos fazer aqui nestas duas. Ok, assim vê-se melhor. Vou buscar aqui o monómero. Monómero e polímero. Vou ligar o ar-condicionado mais um bocadinho, porque isto aqui, malta, fogo. Este centro comercial, como é um pouquinho antigo, o calor quando entra aqui, depois para sair, para as lojas refrescarem de novo, é toda uma cena. Temos aqui este pincel. Este é o número 6. O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar uma camada bem fininha, como se tratasse de uma base de verniz de gel, por exemplo. Deixa-me dar aqui. Vou molhar o pincel só mais aqui na pontinha. Uma camada muito líquida, eu não quero adicionar aqui praticamente espessura nenhuma. Vou pressionar, pressionar e vou esticar. Como se estivessem a esticar uma base de verniz de gel, por exemplo. O pincel mais deitado, que é para não raspar o produto, e sim esbater. E a unha fica coberta automaticamente. Vou fazer o mesmo nesta. Mais líquido, menos pó. Coloco. Aqui a bolinha tem que estar bem líquida, para não adicionar muita espessura. Pincel mais deitado. E temos coberta aquela zona da unha natural que estava exposta devido ao crescimento. E agora vocês deixam secar, o que é num instante. Quando ele começa a ficar assim mais baço, é quando ele já está a ficar seco.
para depois começarmos então aqui a aplicar as nossas cores de acrílico. Esta live irá ficar disponível no YouTube, ok? Então, temos aqui dois tipos de cores, de polímeros de cor. Temos um tom neon, e os tons neon são dos mais puros, têm o pigmento também mais forte, e como não têm nenhuma mistura de glitter, são mais difíceis de esbater. Por isso é que eu vou mostrar os dois exemplos. Vou mostrar o exemplo com microglitters e sem os glitters. Esta acaba por ser um pouco mais rija e quebra, quando vocês fazem a mistura do monómero com o polímero. Aqui, esta, como é ligeiramente nacarada, é mais fácil de fazer a tonagem total da unha com este polímero. Eu aqui apliquei uma camada fina, primeiro, para cobrir a unha natural. É muito importante, quando vocês fazem este tipo de tonagem total da unha com polímero de cor, que vocês limpem o pincel, primeiro, no guardanapo, antes de irem buscar líquido novamente, quando ele vem sujo com os polímeros de cor. Ok? Porquê? Para que vocês poupem no líquido. Para que o líquido não comece a ficar com a tonalidade dos polímeros que vocês estão a utilizar. Então, quando eu faço isto, e venho aqui buscar cor, trabalho na unha, e depois o pincel ainda vem sujo, por exemplo, se vocês vierem logo aqui ao líquido, depois quando escorrem, estão a ver, ele escorre com a tonalidade do polímero lá para dentro. E isto faz com que vocês, no final da utilização, tenham que renovar o líquido acrílico. Porque se de seguida vocês forem trabalhar com o acrílico transparente, o líquido, ao ter tonalidade do polímero de cor, vai fazer com que esse acrílico transparente que vocês vão misturar com o líquido fique da tonalidade do polímero que vocês utilizaram anteriormente. Então, o meu conselho é, vocês utilizam o polímero de cor, utilizam na unha, depois o pincel ainda vem um pouquinho sujo, tiram primeiro o excesso e depois é que vão buscar novamente líquido acrílico. E ele aqui já não sai com nenhuma tonalidade lá para dentro e vocês não vão contaminar de alguma forma com o polímero de cor o monómero. Ok? Isto são pequenos grandes detalhes que numa formação de acrílico bem estruturada têm que ser ensinados às formandas. E muitas formações de acrílico isso não está a acontecer, por isso é que eu tive várias pessoas a falarem comigo no privado, a dizer que nem sequer sabiam que era possível fazer tonagem total da unha com polímero de cor, o que é gravíssimo. Trata-se de um trabalho considerado básico para uma profissional e futura especialista em unhas de acrílico. Então, eu vou começar então pelo polímero mais fácil. Este polímero tem um leve nacarado, ele é assim levemente metalizado, e o facto de ter estes microglitters facilita os bater, ok? Então, vamos aqui. Um truque para que o acrílico demore um pouquinho mais a secar é vocês virem com o pincel e com o líquido e colocarem aqui um pouquinho na unha. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que quando vocês vierem com a bolinha de acrílico, ao colocarem, ele começa logo a acamar na unha. Então eu venho aqui, vamos trabalhar em poucas quantidades, mas mais líquidas, e agora começa a corrida contra o tempo. Aqui vou trabalhar a zona da cutícula e começo logo a esbater o acrílico. Menos quantidade, mais líquido. Eu gosto de trabalhar em duas partes. Aqui da zona 1 até à zona da frente, aqui no anel de fogo. E de seguida faço logo aqui da zona do bordo livre para trás. Isto para quê? Para eu visualmente começar a ver, a ter uma percepção que a unha começa a ficar homogénea. Isto tem que ser em camadas finas, colegas, ok? Tem que ser em camadas finas. Agora vou ali às zonas mais difíceis.
com bolinhas mais pequeninas e vou trabalhar estas zonas. O líquido, as bolinhas mais líquidas, para conseguir ir melhor ali às extremidades. Isto depois vai ser coberto com acrílico transparente. E agora vou aqui à zona da cutícula, afasto. E aqui a importância dos pincéis estarem bem calibrados é vocês conseguirem introduzi-los nestas zonas mais difíceis. Percebem? Agora aqui deste lado. Muito facilmente vocês vêm aqui à extremidade. E a unha continua fininha na mesma. E já está toda pintada com o polímero de cor. Esse aqui, falta aqui um bocadinho, uma coisinha pouca. Mais líquido, menos pó. E mesmo assim é muito. Fazem chegar ao sítio que querem e pincel mais deitado e esbatem. E temos a unha toda pintada com o polímero de cor. Isso dá um bocadinho de trabalho. É o mesmo trabalho do que vocês estarem a pintar com uma... Por acaso, eu até acho que dá menos trabalho, porque não tem que ir ao catalisador, seca ao ar. A cor até fica ainda mais protegida, por exemplo. E a unha fica ainda mais forte, sabem porquê? O polímero de cor na unha torna a unha mais resistente, porque ele fica tão duro que dá uma resistência à unha brutal. Vejam, fica a unha já toda pintadinha. Se houver alguma zona que vocês notem que ainda tem alguma transparência, é só irem buscar novamente mais líquido, menos pó e passarem em toda a unha. Acabam por perder um pouquinho menos de tempo do que se vocês estiverem a colocar as cores de verniz de gel. Mas claro que as cores de verniz de gel são colocadas à superfície, é o que se usa mais porque fica um trabalho diferente. Mas é possível fazer sim. Se uma cliente gostar de uma cor de acrílico, é possível fazer sim a unha toda. Isto é uma falha, é uma gafe enorme no nosso mercado e isto, regra geral, não é ensinado numa formação de acrílico. Vamos ver? Agora, depois dela secar, colocamos o acrílico transparente por cima. Vou buscar aqui o acrílico transparente. Ainda não o passei para a embalagem mais pequena. Este é de 400 gramas. Ele até vem com um funilzinho para passarmos para os potes mais pequenos. É um perigo eu trabalhar assim diretamente neste pote maior, mas porque às vezes dou uma pancada nestes potes e pronto, lá vai. Malta, podem partilhar a live, fazer aí uns coraçõezinhos na tela. Então agora eu só preciso de uma camada fina que vá cobrir todo o polímero de cor que eu estive a aplicar aqui na unha. Não precisamos que ela fique muito grossa, é apenas o suficiente para cobrir o polímero de cor e nós fazermos o acabamento final e a unha ficar toda ela uniforme, ok? Então vamos aqui buscar. E aqui é muito importante não levarem bolas muito grandes para elas não secarem rapidamente. Porque se a base da bola ficar seca em cima da cor, vai-se notar manchas brancas. Então aqui temos que trabalhar também rapidamente. Vamos cobrir a unha com o transparente. Se vocês tiverem dificuldade no acrílico e para evitar aquelas tais manchas brancas que eu falei agora, o que é que podem fazer? Colocam primeiro uma camadinha com uma bolinha menor, uma camada mais esticadinha e mais líquida em cima da cor e depois vão com calma buscar uma camadinha mais grossa. Eu digo-vos uma coisa, estas unhas, fazendo a tonagem total da unha com o polímero de cor,
ficam mega resistentes. Claro que hoje em dia se usa mais, obviamente, pintar a unha toda com verniz de gel ou cor de gel, obviamente. Mas isto é um trabalho que pode ser feito sim. Mesmo até para vocês fazerem, por exemplo, uma passagem de um ombre, uma cor para outra, um degradê, é muito mais fácil com os polímeros de cor. E acho que hoje em dia explora-se muito pouco os acrílicos de cor. Vou pôr aqui um pouquinho só mais na ponta. Mas quem faz acrílico deve saber fazer isto. Obviamente. Obviamente. E quem trabalha em acrílico, se não sabe fazer isto, pá, não digam que são especialistas em acrílico, por amor de Deus. Aqui é garantirem que fica a unha bem coberta. Dá-vos margem para depois vocês limarem. Estão a ver? Aqui principalmente na zona de stress. Nesta zona. E como veem, já assim a unha não está muito grossa. Então quando vocês limarem, ela vai ficar ainda melhor. E depois quando limarem, passam um bufferzinho, um bloquinho destes. E a unha fica impecável, é só colocarem o brilho e fica espetacular. Uma vantagem. Agora vocês perguntam, isso dá um bocadinho de trabalho? Não, acabam por perder menos tempo do que pintar a unha toda de cor com verniz de gel. Mas que vantagem é que eu posso alegar à cliente? Olha, por exemplo, há aquelas clientes que vêm sempre com as pontas já sem cor, ou porque trabalham na limpeza, por exemplo, ou são muito desastradas e vêm sempre com bocados da cor raspada, por exemplo. Para nós, técnicas de unhas, é perfeito, porque nós muitas vezes estamos a limar as unhas da cliente e damos ali uma limagem, uma limadela sem querer nas nossas unhas, a cor está protegida dentro da construção, percebem? Portanto, essa é uma das vantagens. Clientes extremamente desastradas, que vêm sempre com a cor raspada, raspam em tudo o que é sítio, além da unha ficar mais resistente, e olhem, aqui eu ainda posso, como isto é tudo acrílico, ainda posso dar um apertozinho à unha para ela ficar mais elegante, percebem? Porque trabalhamos aqui tudo em camadas finas, e assim para as clientes mais desastradas, é uma grande proteção para a cor que elas escolhem. Depois de seco é só nós fazermos uma pequena limagem. Aqui posso dar um pouquinho de aperto, se eu quiser. Eu nesta unha, na minha, gosto sempre de dar, porque esta minha unha tem um pequeno defeito deste lado. Ela faz aqui uma bolsinha, o eponíqueo, de forma natural, faz isso. E então eu tenho que apertar um pouquinho a unha, fazendo ter mais força deste lado do que do outro. Como o acrílico ainda está fresquinho, posso fazê-lo. Malta, partilhem a live, deem uns coraçõezinhos, ajudem a atingir a meta. É só clicarem aqui em cima onde diz a meta, onde tem lá as rosinhas, é só coisa. Se não, é só dar assim uns coraçõezinhos, olhem. Não gastam nada com isso. Eu adoro as unhas feitas assim, adoro. Agora, vamos fazer a outra cor, que é mais difícil. Vou tapar esta porque eu sou um desastre. Um desastre. E vamos então fazer a outra unha, fazendo a tonagem total da unha com polímero de cor. Quem mais é que gosta de uma unha oval? Adoro. E a unha fica mega resistente, a sério. Aqui já é um pó mais quebradiço. Não tem nenhuma mistura de microglitter que lhe vá dar aqui uma cremosidade que depois nos vai ajudar a espatular a cor. Não, esta é mais difícil. Tem que trabalhar mesmo em camadas finas, pouca quantidade, bolinhas pequenas. Ou até posso nem lhe chamar bolinhas, é quantidades mesmo muito pequenas.
Vamos então aqui, vou aproximar mais um pouco para vocês verem melhor. Mais líquido, menos produto. Quero que ele fique mesmo muito, muito líquido. Percebem? Não queremos que ele dê ali espessura à cutícula. E trabalhamos em camadas finas. Ele é mais neon do que vocês estão a ver aqui. Agora venho logo aqui, estão a ver? Ele é mais sólido, faz assim estas... Nem fica bem uma bolinha, sabem? Aqui vamos espatulá-lo para trás. E é muito importante levarem mais líquido, porque senão, quando vocês estão a ajeitar aqui a quantidade que levaram e depois vão esbater para trás, já não conseguem. Aqui vou colocar mais um pouquinho. Se não for um bocadinho para a cutícula, é só retirarem. Já está. E já está. Esta cor não está a aparecer, ela é bué neon, só que não está a aparecer aqui bué neon. Agora vamos ali às zonas mais difíceis, quantidades pequenas. Colocamos ali. Ok. Os tons neon são mais difíceis para fazer esta técnica, mas não é impossível, malta. Porque eles, quando se misturam o pó com o líquido, o polímero com o monómero, ele não tem cremosidade, porque ele não tem qualquer tipo de glitter, percebem? Mas é sim possível fazer. E eu volto a dizer, uma profissional de acrílico tem que saber fazer isto, porque isto é básico. Isto não anda a ser ensinado nas formações de acrílico, já não é de agora, já há muitos anos. A malta acha que acrílico é só estar ali a aprender a fazer as bolas e pronto. E temos a unha fina na mesma. Vou acabar de pintar aqui as zonas que estavam mais transparentes. E voilá. Está lindo um bocadinho. E aqui junto à cutícula também ainda tem uma pequena transparência. Malta, como eu gostava que vocês... Eu não sei se isto aplicou algum filtro, porque ele é mesmo um tom neon. Ele é mesmo neon. Ok. E agora aplicamos o transparente em cima. Não sei se é da luz. Esta já tem transparente em cima. Isto são unhas que, para quebrarem, é preciso muito, muito. Aqui está bem juntinho à cutícula. Ele está a fazer um reflexo tão esquisito. Agora vamos cobrir com o transparente. Vantagens e desvantagens.
Desvantagem eu não vejo. É só terem o cuidado de quando estão a fazer esta técnica que é básica e que devia ser ensinada em todas as formações de acrílico, mas infelizmente não é. E depois, quando há pessoas que são confrontadas com isto ou perguntam, não, isso não se faz, isso não é possível. Claro que é possível. A única coisa que não convém fazer é colocarem uma camada muito grossa de polímero de cor, porque depois na manutenção ou na remoção, a fricção da broca ou da lima numa espessura muito grossa de polímero de cor vai provocar muito aquecimento na placa da unha. Vai começar a surgir uma sensação térmica muito grande e vai ser bastante desconfortável para a cliente e vocês vão estar ali muito tempo para retirar. Então devem trabalhar em camadas finas, ok? Agora vou aqui buscar o acrílico transparente. Aqui terem mega cuidado para a bola não ir seca, principalmente na sua base, porque senão depois vocês vão querer esticar em cima da cor de acrílico e se o acrílico transparente já for um pouco seco, em cima da cor vai fazer uma mancha branca. Então, pelo menos esta primeira camadinha aqui que vocês estão a colocar para cobrir a cor, ela tem que estar bem líquida e não pode ter zonas em que fique seca, porque senão o seco em cima da cor vai fazer manchinhas brancas. Aqui a vossa preocupação qual é? Cobrirem totalmente o polímero de cor. E não precisam de colocar uma grande camada, é só o suficiente para cobrir e também para vocês conseguirem depois fazer um acabamento com a limagem e dar-vos margem para vocês limarem. Esta minha unha ela já faz assim, é um pouquinho convexa, o que me enerva bastante, não é? Então eu aqui tenho que compensar sempre um pouquinho mais e depois tenho que desbastar em baixo, porque esta minha unha é mesmo um pouco convexa, então enerva toda uma pessoa. Eu aqui até tenho que fazer uma selagem. Estão a ver? Tenho que pôr mais quantidade na ponta, porque ela como desce, se é convexa, depois vai ficar com um aspecto tipo garra e eu não gosto. Agora aqui, só reforçar um pouco esta zona. Aqui é importante que o vosso pincel consiga ficar bem espatulado para que vocês consigam entrar nestas zonas, percebem? A importância de fazer uma boa limpeza do pincel para que ele depois fique bem calibrado. Estão a ver? E ela ainda não foi limada, mas mesmo assim não está muito grossa. Vejam. Vemos aqui o convexo dela. Aqui ela de um lado, do outro. Aqui os restinhos. Para quem está a entrar, porque é que eu estou a fazer este vídeo? Porque tenho vindo a falar com uma ou duas colegas que estão há pouco tempo na área, fizeram formações de acrílico e não lhes ensinaram a fazer isto, que é pintar a unha toda com a cor de acrílico. É uma coisa que não é tão usada, mas se vocês estão a tirar uma formação de acrílico e se vocês perguntarem o conteúdo programático e se isto não vos for dado, fujam dessa formação de acrílico. Vai ser fraca. E vocês não vão querer tirar uma formação só para aprender a fazer um alongamento com um polímero normal de construção. Não, vocês vão ter que aprender a fazer os alongamentos, as manutenções, a remoção total e segura de unhas de acrílico. Pelo menos 3 formatos, uma boa formação. Os formatos de salão têm que ser dados: o quadrado, o oval, o bailarina. Tenho que vos ensinar a fazer francesa pintada, francesa reversa, um baby boomer, ou seja, um degradê
com o branco ou com cor, não é? Um pequeno ombré na ponta, e a pintarem também, sim, a unha toda com polímero de cor. Isto é o básico que uma formação de acrílico deve ter. Continuo a ficar chocada como ao longo dos anos, malta e até aí de grandes empresas, e que não dão isto. Isto tem que ser dado, senão vocês estão a enganar as pessoas. Pronto. E depois há pessoas que se dizem especialistas de unhas de acrílico e não sabem fazer isto. Isto é o básico. Então, se uma cliente gostar de cores que vocês tenham de acrílico, ou que vocês façam uma... e que vocês façam um degradê, por exemplo, com uma cor, e a cliente perguntar, isso dá para fazer na unha toda? Há pessoas que andam a dizer que não, o pó acrílico de cor não dá para fazer na unha toda. Como assim? Uma coisa é, se não vos ensinaram, o desconhecimento é uma coisa. Epá, não façam isso a quem está a tirar formação. Se houver aí alguém que esteja a ver isto e que dê formação e não ensinam isto numa formação de acrílico, é grave. É a mesma coisa que lecionarem uma formação de gel e não ensinarem a pintar uma francesa ou a pintarem a unha toda com uma cor de gel. É a mesma coisa. Porque se a cliente gostar muito de uma cor de acrílico e quiser pintar na unha toda, tem que preparar as pessoas para não terem que dizer não às clientes. Se eu estou a tirar uma formação de acrílico, tenho que fazer... tenho que ensinar tudo o que é básico de fazer com acrílico. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, estejam à vontade. Portanto, agora o que é que temos aqui? Temos a unha já com o polímero de cor dentro da construção. Ainda vamos limar por cima. O conselho, vocês agora podem perguntar, mas isso serve para quê? Não é mais fácil pintar por cima? É. A nível de tempo, vocês até poupam assim. Isto é só para vos preparar para caso a cliente goste de uma cor de acrílico, ficarem cientes que é possível sim e fica bem sim. Mas para aquelas clientes muito desastradas, que vêm sempre com uma unha raspada, a cor vem desgastada na ponta, é indicado para essas clientes sim. E o polímero de cor, quando é colocado na unha, ele quando se faz a mistura química do monómero com o polímero de cor, cria uma liga tão forte que a unha fica muito resistente. Então se for assim na unha toda, fica mega resistente a unha. Eu vou tapar aqui o meu frasquinho de monómero. Se eu encontrar a tampa, obviamente. O que é que eu fiz à tampa disto? Olha, não sei. Agora vamos limar, então. Vou tirar daqui o guardanapo. Guardar o acrílico transparente. Tapar o pincel. E vamos começar então a limar. Então, começar por esta. Garantir que ele está mesmo sequinho. Eu gosto sempre de começar aqui pelas linhas exteriores. Se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, sintam-se à vontade, ok? Aqui vocês não têm de ter medo de lixar a unha. Se vocês garantiram que cobriram a cor toda, então podem lixar. Lá está, não à vontade, não é? Não vão também deixar de olhar para a unha e estarem aqui a limar feitos malucos, não. Porque depois chega a um ponto, podem chegar ali à cor. Mas têm que se sentir à vontade com o trabalho que fizeram. Se garantiram que cobriram bem a cor, então agora podem estar à vontade para limar. Agora, no fundo, é só uniformizar. Esta live depois fica disponível no canal do YouTube. Tem aqui o link no perfil. É um canal que já tem alguns anos. E
E é o canal de unhas mais completo de Portugal. Não sei se já não é o maior, mas isso não interessa. Tem lá muita informação. Já são 700 e tal vídeos que tem lá. Agora aqui, uniformizarem. A unha fica elegante na mesma, vejam. Ela não está com muita espessura. Podem ver aqui deste lado também. Ok. Vou queimar aqui mais um pouquinho. E depois passarem. É só para não se notar tanto os riscos da lixa. Vejam, se vocês garantiram que cobriram bem, então a cor não sai. Eu vou passar só o... Eu gosto muito destes bloquinhos, costumo comprá-los no AliExpress. Vejam, não tiramos nada da cor. Está perfeita. E esta unha fica mega resistente. Mega, mega, mega. Aqui na ponta. Aqui ainda não apanhou. A ver? Depois é só colocar o brilho por cima. Tem ali um biquito. Aqui um biquito. Esta minha unha, ela entorta um pouquinho para lá. Vamos ver? Agora vamos lixar esta, que foi pintada com o tom neon. Ela é mais laranja neon, mas eu acho que faz reflexo aqui na live. Faz reflexo e parece que ela até é mais escura. Imaginem que por um acaso vocês estão a limar, distraem-se e retiram um pouquinho da cor, por exemplo. Não tem problema, antes de colocarem o brilho, vão lá com o pincel de acrílico, vão buscar a cor muito, muito líquida e corrigem ali aquela parte que saiu. Tem sempre solução. Esta minha unha, eu depois vou ter que desbastar lá em baixo porque ela é convexa, então eu tenho que compensar com o produto aqui em cima. Vejam, a minha unha está aqui em baixo. Eu tenho que compensar com esta quantidade de produto. Desculpem lá. As alergias dão cabo de mim. Depois também, como está calor, tenho o ar-condicionado ligado, né? Eu não detesto trabalhar com calor. Dianinha! Como é que tu estás, querida? Estás fixe? Vou tirar aqui mais uma beca. Está tudo fixe. Olha, tia, mudei de casa e vou mudar de casa, esquece. Ainda por cima com as pequenas, olha, olho para um lado, vejo caixas, olho para o outro, vejo televisões, olho para o outro, vejo sofás desmontados. Ai pá, sério. Mesmo que seja tipo para melhor, é bué cansativo, as mudanças. Agora só queria estalar os dedos e chegar a casa e está tudo feito.
Era tão engraçado que isso acontecesse. Era muito engraçado. É bom também esta pintura com as cores de acrílico. Agora, por exemplo, pelo menos cá em Portugal, no verão, a malta vai para a praia, vão de férias, não sei o quê, mesmo indo para fora. Depois já vem... Mas isto acontece, pronto, em cores que não tenham também muita qualidade, mas vêm as cores alteradas, às vezes a pessoa vai com um tom neon para a praia, vai de férias e depois vem com um tom pastel, cores que não tenham filtragem UV, e aqui a cor acaba por também ficar mais protegida, portanto para essas situações em que ou a cliente é desastrada, ou vai de férias e vem sempre com a cor desgastada, porque se vocês usarem cores de menos qualidade isso pode acontecer, ou mesmo até um finalizante de pouca qualidade não tem filtragem UV e pode acontecer isso. Vou tirar aqui mais um bocadinho que ainda tem muito transparente. Percebem? Aqui. Ok. Aqui também. Aqui temos um bocadinho que está... Ok. Os neons então, parece que o transparente ainda aumenta o efeito e fica, parece que mais luminoso ainda. Aqui na live não parece, mas aqui ao vivo fica mesmo bué luminoso. Fica muito giro. Ou então naqueles casos, imaginem, a cliente quer aquele tom neon, mas por acaso o meu até nem é muito pigmentado e eu tenho ali uns tons neon de acrílico. Utilizem, façam esta técnica, é possível. Só que parece que é tipo um tabu, ou há muita gente que nem sequer quer falar que é possível sim fazer a tonagem total da unha. O problema é, vai sempre dar ao mesmo, era o que eu estava a falar há pouco. O problema é que não, em muitas formações isto não é ensinado. O que é um erro grave. O que é um erro gravíssimo. Ok, passamos aqui o bufferzinho. Aqui eu tenho o meu hiponíqueo, percebem? Tenho a minha unha que é descida e aqui tenho que compensar sempre com esta quantidade de produto. Vejam. A vista de cima. Tanto que eu não consigo ter a unha mais curta que isto. Ou vejam ali o meu hiponíqueo aqui. Também conhecido por sabugo. E é isto. É o que há. Fica uma unha perfeita. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que não tenha a ver com isto, podem colocar, a sério. Aproveitem o facto da minha cliente ter faltado e eu estar a fazer esta live. Também, coitada, ficou doente. Acho que foi a filhota que pegou. Mas, olha, aproveita-se sempre o tempo, partilha-se o conhecimento e é muito fixe. Eu gosto de partilhar estas coisas. Há quem diga, mas estás a partilhar coisas que se calhar as pessoas podiam pagar para a formação. Epá, eu não quero saber, meu. Eu gosto de partilhar. Quem quiser fazer formação faz na mesma. Quem não quiser está a ouvir estas dicas. Está bom, para mim está bom na mesma. Eu adoro partilhar o conhecimento. Adoro. Tonagem total da unha com polímero de cor. Esta minha cutícula é mais descida aqui, é mais subida aqui. Tenho que estar a fazer assim truques. E vocês estão a ver de onde? Digam lá, digam lá. Ora, coisas importantes a reter desta live e desta técnica.
Fazer a tonagem total da unha com pó acrílico de cor é possível sim, e fica tão natural como vocês pintarem a unha toda com verniz de gel. Obrigada, Esther. Obrigada. Um beijinho e boa tarde. É boa tarde, né? Já é. Ainda não almocei, mas é. Isto é possível de fazer. Apesar disto parecer um bicho-papão e de, normalmente, quase nenhuma técnica faz isto, é possível e devia ser ensinado numa formação básica e completa de unhas de acrílico. E, na maior parte das formações, não é ensinado. Quem está a ver esta live desde o início vai achar isto uma seca, porque eu estou a live toda a falar nisto, mas é a verdade. Isto é tão básico como pintar uma unha toda com gel ou com verniz de gel. Se eu estou a tirar uma formação de acrílico, eu tenho que aprender o básico para estar preparada e me considerar uma profissional de unhas de acrílico ao longo do tempo. Tenho que saber fazer, além da preparação da unha e tudo mais, uma aplicação na unha natural, uma manutenção, um alongamento, pelo menos, e é o que eu acho viável, naqueles 3 formatos, o formato oval ou amendoado, claro, em tamanhos curtos, médios, o formato quadrado e o formato bailarina também, porque são os formatos mais viáveis em salão. E eu sou apologista de que um profissional, quando sai de uma formação inicial, que deve ser básica / completa, deve saber, deve sair dali da formação com o conhecimento para enfrentar o que é mais vendável em salão. E neste caso, isto é uma coisa que deve ser ensinada nas formações de acrílico e não anda a ser ensinado. Passam-se os anos e continua a mesma coisa. Portanto, pessoas que estejam à procura de uma profissional de unhas de acrílico, façam logo esta pergunta: pinta a unha toda com cor de acrílico? Ai não, então pronto, corram e esqueçam e procurem outra. É que esqueçam mesmo. Agora vou colocar aqui o Glide Top Coat e vamos ver o que é que andamos aqui a fazer, não é? Fica perfeitinha. Fica perfeitinha. Tenho que afastar um pouquinho a cutícula para o brilho não ir para a cutícula, porque a cor foi mesmo até junto. É isso que nós queremos, não é? Para depois não se notar no crescimento. Portanto, e a cor vem até às extremidades da unha e fica perfeito. Vamos colocar no catalisador. Ainda não tinha virado o forno para mim. Catalisador, aliás, 60 segundos. Esta tosse alérgica está a dar cabo de mim. Já tenho saudades de ter uma unha grande, mas não dá, com crianças pequenas não dá. Temos que agarrá-las de repente ou ir buscar qualquer coisa e depois... Quer dizer, para mim não dá, atenção, não estou a dizer que não dá, que não é execuível, mas para mim é complicado. Malta, dê uns coraçõezinhos aí na tela, partilhem a live. Ora, esta já foi ao catalisador. Vejam como ficou bem da fixe. Bem da fixe. Olá, Joana Marques. Eu há bocado ainda entrei na sua live. Mandei só um beijinho e depois saí. É só para desejar bom trabalho. Porque eu quando muitas vezes estou a fazer live com o cliente, como também raramente respondo aos comentários, e depois não estive à espera se respondia ou não, porque nós quando estamos com a cliente, né, temos que dar mais atenção à cliente. Mas espero que esteja tudo bem. Então aqui o que é que tivemos a fazer? Tonagem total
da unha com acrílico de cor, que é uma coisa que quem é profissional de acrílico deve saber fazer. Isto é um básico, malta. Até porque tem imensas vantagens. Pode não ser o que mais se faz em salão. Não é, eu própria também não faço com essa regularidade. Mas é uma coisa que faz parte do básico do acrílico. Então, nós devemos sim saber fazer. Esta live depois fica disponível. Esta live depois fica disponível no YouTube. Tem aqui o link no meu perfil. Vão lá ver o canal, tem 700 e tal vídeos, tem muita coisa. Tem os diretos todos que eu faço sempre aqui no TikTok. Tem muitos vídeos de testagem de produto, passo a passo, muitos procedimentos e muito mais. E aqui tivemos a fazer então a tonagem total com acrílicos de cor. Os acrílicos que eu utilizei foram estes. Eu utilizei 2 diferentes e de 2 tipos de polímeros de cor. Porquê? Porque este é mais nacarado, tem uma mistura de uns microglitters que faz que quando nós misturamos com o monómero, estes acrílicos mais nacarados são mais fáceis de desbater na unha. Estes que são neon são um pouco mais sólidos e quebradiços. Não têm assim tanta cremosidade quando nós misturamos com o monómero. Agora vou colocar aqui naquelas cutículas mais fundas. Gosto de utilizar estes microbrush porque assim não escorre tanto líquido, tanto óleo. E é muito bom, por exemplo, para utilizar para pôr óleo de cutículas nos pés, para não ir com o pincel do óleo de cutículas lá. Coloco umas gotas de óleo numa superfície e depois vou lá buscar com estes microbrush e aplico o óleo de cutículas com estes descartáveis e depois vão fora. Aqui neste caso, como não se trata de pés nem nada, posso vir aqui e ele acaba por não escorrer tanto. Consigo introduzir melhor ali onde eu quero. Aqui o meu Iponic, o mega saído. Vou buscar mais um pouquinho de óleo. Vou colocar nesta. E assim o microbrush limita a expansão do óleo de cutículas e consigo introduzir ali melhor naquelas zonas. Malta, nunca espalhem o óleo em cima do finalizante, ok? O finalizante ainda demora uns minutinhos a arrefecer na sua totalidade. Nós não sentimos esse quente, obviamente, mas ele, como ainda não arrefeceu totalmente, ainda não está vidrado. Então qualquer coisa gordurosa, oleosa que vocês coloquem pode comprometer o brilho, ok? Então óleo de cutículas só na cutícula, tal e qual como ele diz, só na cutícula. Tem aqui o resultado desta minha cutícula aqui. Pá, eu estou sempre aqui a baixar porque ela é irregular. Eu tenho que estar a fazer isto. Tem aqui então a tonagem total. É pena vocês não verem como eu estou a ver ao vivo, porque ele é um laranja mesmo neon. Fizemos aqui a tonagem total com acrílico de cor nas 2 unhas. Aqui vem até à extremidade. Deixem-me só afastar aqui esta preguinha unguial. Aqui também, vejam. É muito fácil de fazer. E, por exemplo, para aquelas meninas que tremem muito a mão, por exemplo, e sentem dificuldade ao pintar, também é uma boa opção. Mas principalmente para aquelas clientes que agora na altura das férias a cor desgasta logo muito com as piscinas, praias, sol, bronzeadores. Aqui a cor fica mais protegida, mas também para aquelas clientes que são muito desastradas e que vêm sempre com a cor raspada, porque abanam muito os braços e raspam uma unha na parede, por exemplo. É o meu caso. Ou para pessoas que têm trabalhos em que vêm sempre com as unhas muito desgastadas, a cor na ponta vem desgastada.
é uma boa opção fazerem a tonagem total com acrílico de cor. E é uma coisa que sim, deve ser dada numa formação básica para quem está a aprender tudo de raiz de unhas de acrílico, ok? Era isto que eu tinha para partilhar convosco. Aqui tem o resultado final e ele fica disponível, esta live, no canal do YouTube. Vão lá e subscrevam. Não custa nada, não tem nenhum custo e é só irem lá e subscrever o canal do YouTube, tem lá muitos vídeos. Obrigada e até uma próxima live. Espero que tenham gostado.